São 7h34. Presidente Jair Bolsonaro fez ontem uma sinalização importante para o mercado, além de, claro, um afago político, né? Uma sinalização também política, ao dizer que o homem que decide a economia no Brasil é um só: Paulo Guedes, ministro da Economia. Depois de todo aquele mal-estar da semana passada, com o lançamento do programa Pro Brasil, sem o ministro e sem ninguém da pasta de economia presente, o ministro fez questão de afirmar que o Brasil, ontem, ao lado do presidente da República, que o Brasil deve seguir a mesma política econômica, com reformas estruturantes, com investimentos bilionários em diferentes áreas: saneamento, infraestrutura, óleo, gás, setor elétrico, enfim. O ministro disse que o governo segue firme na política econômica de responsabilidade fiscal. Diz que esses gastos públicos são, digamos, extraordinários, feitos em decorrência da crise do coronavírus, portanto, seria uma exceção na condução da política econômica até aqui. Mas vamos entender esse aspecto direitinho e também todas as medidas adotadas pelo governo frente à crise provocada pela pandemia do coronavírus. Conversando agora na Band News FM com o economista Pedro Nery, doutor em economia pela Universidade de Brasília, consultor legislativo do Senado, professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, autor inclusive do livro Reforma da Previdência: Por que o Brasil não pode esperar, junto com Paulo Tafner. Pedro, bom dia para você, obrigada por nos atender, viu? Bom dia, eu que agradeço. Pedro, e aí, qual o caminho correto, hein? O do investimento do Estado, com aumento do gasto público, mão forte do Estado, ou a aposta na contribuição da iniciativa privada? E se for da iniciativa privada, de onde vem esse dinheiro e quando vem para a tal da retomada? Pois é, existe uma dúvida muito grande nesse momento sobre como é que a gente vai ficar, né? Até o início dessa pandemia, existia uma agenda razoavelmente clara. Ela envolvia, da parte do governo, a consolidação do ajuste fiscal, uma agenda meio difusa de reformas, reforma tributária, reforma administrativa, mas aí veio a pandemia e veio também essa potencial mudança de rumo, como você falou, a questão da apresentação de um grande plano de infraestrutura liderado pelo Estado, que foi apelidado por algum tempo de Plano Marshall, em referência à reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, e foi lançado como Plano Pro Brasil. Então, a grande dúvida que existe é sobre como que a gente vai sair desse isolamento. O ministro Paulo Guedes tem falado de uma recuperação em V. Uma recuperação em V quer dizer, como a letra V sugere, algo que cai muito rapidamente, mas que sobe muito rapidamente também, como se algum dia a gente fosse voltar ao normal, sair das nossas casas, ir para o trabalho, ir para a escola, etc., de uma hora para outra. Mas existe uma visão alternativa de que a natureza dessa crise sanitária, impede que a recuperação se dê dessa forma muito rápida. Quer dizer, ainda que as restrições sejam afrouxadas, as pessoas vão ter receio de sair, de viajar, as empresas vão ter receio de investir. Então a gente poderia estar falando de uma recuperação muito longa e em que provavelmente o setor privado iria se retrair. Por isso existe uma visão que não é uma visão de liberou geral, que envolve, sim, um papel mais ativo do que se imaginava até pouco tempo para o Estado. Então, acho que, apesar da fala do presidente ontem, sinalizando a predileção dele pela política do ministro Paulo Guedes, eu acho que essa tensão vai continuar, porque a recuperação pode ser lenta. No cerne dessa questão está algo que já está muito sensível há algum tempo, que é a questão do teto de gastos. Se for para o governo investir mais em infraestrutura, de alguma forma ele vai ter que rever esse teto de gastos, a não ser que ele promova um ajuste muito grande de corte de salário do servidor, coisas que não parecem no radar. Então eu acho que essa história ainda não acabou. Acho que a gente vai por muito tempo, nas próximas semanas, nos próximos meses, discutir a regra do teto de gastos, discutir a possibilidade de um grande programa de infraestrutura e discutir como esse programa difere daquilo que era feito até pouco tempo, né? Por exemplo, vem muito à cabeça o PAC do governo Dilma Rousseff, que deixou muitas obras inacabadas, teve um legado de notícias de corrupção, etc. Pedro, existem algumas diferenças de estilo, de dosagem, podemos dizer assim, existem até algumas diferenças ideológicas do caminho a ser seguido pós-crise. Agora, um fato é que se é necessário o capital privado, e nós sabemos que né, tanto nacional como estrangeiro, é preciso haver
atratividade, né? É preciso que o Brasil seja atrativo para esse capital e seja seguro também. Então, independentemente dos modelos a seguir, na prática, como é que a gente garante segurança, como é que a gente garante estabilidade, como é que a gente garante esse grau de atração para o capital produtivo, é claro, privado, nacional e também estrangeiro? Eu acho que tem uma questão de fundo que é mais grave. Por mais que a gente se esforce em aprovar leis ou em mudar a jurisprudência que garantam que não vai haver nenhum tipo de expropriação desse capital, eu acho que é muito difícil para o investidor confiar, o investidor externo confiar no país, vendo essas notícias que a gente tem visto. Então, o ministro da Justiça acusando o presidente. Então, acho que às vezes parece que a gente está num estado de crise política permanente e isso com certeza afeta, né? Então, eu acho que daí também essa motivação de ter um papel maior do Estado na questão da infraestrutura, mantendo o plano de privatizações que já estava acontecendo, mas me parece que alguma participação maior do Estado em relação a, por exemplo, mobilidade urbana, que é algo que vai vir muito forte depois da crise, a gente quer evitar aglomerações, vai ter demanda para investir em ônibus, metrô, habitação, enfim, eu acho que essa é uma decisão que está colocada e que a gente vai continuar fazendo por muito tempo. O caminho anterior de participação do investimento maior do setor privado e uma agenda de reformas por parte do governo parece que vai ter que ser modificado diante desse novo normal, né, desse novo mundo que nasce depois do coronavírus. E aí o capital estrangeiro, o capital privado estrangeiro produtivo, vou pensar até no capital estrangeiro para ficar mais clara essa pergunta que me ocorre. Ele não confundiria exatamente isso que você destacou, Pedro? Confundiria Estado com governo? Quer dizer, um Estado que pode ou não colocar mais a mão na economia, provavelmente vai, até por uma questão de necessidade, porém um governo todo bagunçado que não garante 6 meses de previsibilidade ou 3 meses ou uma semana de previsibilidade. Pois é um risco. Eu acho que, apesar dessas oscilações, esse programa já tem de cara algumas diferenças em relação a, por exemplo, um PAC ou uma nova matriz econômica, que era o que se adotava até então. Existem algumas pessoas que trazem algum grau de confiabilidade para o investidor, para a iniciativa privada, pessoas chaves no governo nessa questão de condução de infraestrutura. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, é muito bem avaliado, o próprio ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, pessoas que são muito qualificadas, muito experientes. Tem a presença dos militares, que traz alguma segurança, mas eu acho que essa briga essa tensão, digamos assim, esse debate entre o Ministério da Economia e os outros ministérios está contratado e não vai ser essa declaração de ontem do presidente que vai mudar isso. Acho que a condução da política econômica diante de um isolamento que não vai ser revertido de maneira rápida vai continuar provocando essa tensão. Bom, são muitas questões urgentes, né? Já que a gente olha para o futuro e sabe que o que vem por aí é muito difícil e que o passo que começa a ser dado agora, ele vai ser definitivo para essa retomada. Mas aí, Pedro, eu volto um pouquinho para essa nossa realidade de agora e pergunto, você arrisca dizer o tamanho da recessão do Brasil nesse ano de 2020? E já aproveito para perguntar também sobre como é que o auxílio emergencial aplaca as necessidades das pessoas que estão sendo muito prejudicadas nesse momento, que perderam o emprego, que muitas vezes não tem como se alimentar. Então, o tamanho da recessão nesse momento e como é que o auxílio emergencial acaba equilibrando, não equilibrando, né? Porque equilíbrio é muito difícil de citar, mas enfim, dando esse suporte para essas pessoas. Pois é, eu acho que uma recessão maior do que 5% já parece bastante provável. O auxílio emergencial é algo realmente extraordinário na forma como foi aprovado, é uma mudança muito grande em relação a todo tipo de política social que a gente fazia. No Brasil, a gente faz muito política social baseada na carteira assinada
e a crise mostrou a necessidade de proteger os trabalhadores informais, que não conseguem um emprego com carteira, etc. O auxílio emergencial aprovado, ele é muito amplo, no limite ele pode incluir mais da metade da população brasileira. Para a gente ter uma ideia, o orçamento que já está previsto para ele, para esses 3 meses, é equivalente a algo como 4 anos do programa Bolsa Família. Então a gente está gastando 4 anos de Bolsa Família em 3 meses para proteger de uma maneira razoavelmente robusta a renda de boa parte da população. Então, várias questões se colocam, né? O auxílio emergencial é previsto para 3 meses. O que vai acontecer depois desses 3 meses? Vai dar para a gente tirar o auxílio emergencial? O isolamento vai continuar sendo exigido? Ainda que o isolamento não seja mais exigido, as pessoas que são dependentes do apoio do Estado vão se contentar com o que recebiam antes, que era o Bolsa Família. A depender do caso, o auxílio emergencial para algumas famílias é 30 vezes maior do que o Bolsa Família era. Se a gente pensar, por exemplo, numa mãe solteira com um filho. Então, existe muita dúvida também sobre se mais pessoas vão precisar do auxílio emergencial. Por exemplo, gente que hoje tem carteira assinada ou está contando com seguro-desemprego, um FGTS, um aviso prévio. Se as demissões continuarem, mais gente daqui a 3, 4 meses vai estar caindo nessa desproteção que demanda o auxílio emergencial. Então, em curto prazo, o auxílio é claro, muito importante, mas existe... É claro que ele não pode se eternizar para sempre. Então, daí que existe essa discussão muito grande sobre como é que a gente vai gerar emprego depois, em especial como é que a gente vai gerar emprego num cenário que o setor privado pode estar muito retraído, porque a incerteza, a insegurança sobre a evolução da economia, que é determinada pela evolução de uma epidemia, vai se dar. Então, a gente ainda tem muito mais perguntas do que respostas, e eu acho que é uma discussão que a gente vai continuar fazendo por muito tempo. Como é que a gente vai sair dessa? Estamos conversando aqui na Band News FM com o Pedro Neri, economista, consultor legislativo do Senado. Pedro, ainda falando do auxílio emergencial, que aparentemente, aliás, de cara, acabou sendo uma boa saída, né? Há espaço para ampliar, espaço do ponto de vista do gasto público para ampliar esse benefício para outras categorias, como prevê o projeto aprovado pelo Senado, pela Câmara, muito embora o presidente da República tenha dito ontem que não há essa previsão nesse momento de aumentar para outras categorias ou mesmo estender por um prazo maior do que 3 meses. Tem espaço para isso do ponto de vista do gasto público? E outra, o ministro é completamente contrário à quebra no teto de gastos. Tem meio termo nessa questão? Eu acho o seguinte, em relação ao auxílio emergencial, existe espaço para prorrogar ou aumentar especialmente se a despesa for temporária. Porque se a gente contrata uma despesa permanente, como, sei lá, a Previdência, o salário dos servidores, que acontece todo mês, todo ano, a trajetória da dívida fica insustentável. Uma despesa provisória a gente tem como marcar, especialmente porque a gente tem nesse momento, até por conta da situação da crise, juros muito baixos, inflação muito baixa, então o governo pode gastar mais sem que isso provoque grandes problemas. E em relação ao teto de gastos, 2020 a gente está protegido pela situação de calamidade, que impede que o teto de gastos, resumidamente, seja descumprido. Então a questão que fica é para depois. Em relação ao teto de gastos, eu acho que existe meio termo. É possível, por exemplo, um grande programa de infraestrutura dentro do teto de gastos, se a gente cortar de outras áreas. Depois da reforma da Previdência, a principal área disponível para a gente cortar, digamos assim, é o salário dos servidores públicos. Se esse caminho não se mostrar politicamente viável, a gente tem que pensar numa maneira de reformar o teto de gastos sem que seja um libero geral, que assuste investidores, etc. Existem algumas propostas na mesa que discutidas desde o ano passado que são um pouquinho mais razoáveis. Por exemplo, ter um subteto de gastos para investimento público, essa questão de obra pública que gera emprego, mantendo então o controle de gasto de pessoal, controle de gasto de benefícios sociais. E eu acho que esse debate vai ser feito. Então eu acho até que o próprio governo vai ter que acabar se preparando para alguma versão modificada do teto de gastos para evitar que ele seja simplesmente derrubado, permitindo que o gasto público cresça muito, abale a confiança dos mercados e cresça não necessariamente em benefício do mais pobre, porque a gente tem hoje, todo mundo sabe, um gasto público que por muitas vezes é regressivo, transfere mais renda para quem já tem. Então eu acho que muito do que a gente sabia até o início da pandemia não vale mais. Acho que existe um novo normal que a gente vai continuar tateando para descobrir qual vai ser, e isso pode incluir algum tipo de revisão
serena do teto de gastos. Aliás, tenho adorado essa coisa do novo normal, né? E é isso mesmo, é novo normal para tudo, para a economia, para a dinâmica social, para formas de consumo, né? Consumo de tudo, de toda forma, de como a gente interage. Tem sido um aprendizado e vai ser um outro mundo mesmo depois dessa pandemia. Ô Pedro, em relação ao congelamento dos salários dos servidores, que segundo o governo deve poupar quase 179 bilhões de reais até 2021, é uma decisão acertada? Eu acho que eu acho que nessa conta existe algum tipo de cenário que está sendo confrontado que provocou uma conta um pouquinho exagerada. Não existe nenhum aumento contratado para o gasto com servidores dessa magnitude, 180 bilhões de reais. Mas acho que a gente pode ser mais ambicioso. A gente sabe que os servidores públicos contam com uma condição nessa crise privilegiada em relação ao restante da sociedade, à medida que sua renda foi preservada. Parte dessa mais bem remunerada desses servidores públicos, inclusive, pode acumular poupança, já que está quase proibido consumir em alguns setores por conta do isolamento. E uma proposta que o governo tinha apresentado no final do ano passado permite ajustar de forma mais dura esse gasto, permitindo a redução da jornada do servidor público com redução proporcional do seu salário. Era aquela chamada PEC emergencial. Que envelheceu mal porque a emergência agora é outra, né? Mas eu acho que se tiver que fazer algum ajuste de gasto público, o caminho natural é o gasto do servidor. A gente já fez uma reforma da Previdência, já fez ajustes que afetam mais o conjunto da população e essa despesa na União é da ordem de 200 bilhões de reais, quer dizer, é muita coisa, são 6, 7 vezes o Bolsa Família. Então, definitivamente é algo que o governo vai querer calibrar, especialmente se houver essa pressão grande por gastar mais com obra, com infraestrutura. Nós estamos ouvindo na Band News FM o economista Pedro Neri, consultor legislativo do Congresso Nacional. Pedro, já que estamos falando nas possibilidades do governo, e aí eu incluo o Congresso Nacional em eventuais projetos de lei, eventuais votações, vamos falar um pouquinho do crédito. O que você enxerga nesse futuro do novo normal, já nesse novo normal, né, que a gente tem abordado, com relação ao crédito, tanto para a pessoa jurídica como para a pessoa física? CNI, por exemplo, né, elencou 30 propostas para a retomada da economia. Isso, evidentemente, envolve crédito. Alguns setores específicos, cada vez mais, né, estão pedindo um tipo de ajuda, que pode ser via crédito, pode ser tributário também, ao governo federal, ao Congresso Nacional. Você vê uma necessidade, nesse caso, de o governo ter que mexer nesse aspecto, insisto, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica? O governo já agiu em relação à pessoa jurídica de forma bem contundente naquela PEC que é denominada PEC do orçamento de guerra. Ali tem uma previsão que não tem a ver com orçamento público, mas que é bastante interessante. Diante do diagnóstico de que as medidas que o Banco Central toma acabam não chegando na ponta para as empresas, especialmente para as empresas que não são grandes, porque os bancos privados retêm essa liquidez, o governo propôs uma medida que está para ser promulgada, que é a possibilidade do Banco Central emprestar diretamente para as empresas. Esse é um movimento bastante novo e me parece que parte do diagnóstico de que a gente tem um setor privado, um setor bancário que não faz o dinheiro chegar onde devia, e talvez isso pode provocar no futuro alguma discussão sobre a necessidade de reformar o sistema bancário, já que ele é muito concentrado no Brasil, né? A gente tem muito poucos bancos grandes. Então, pode ser que a gente tente discutir algo nesse sentido. E sempre vai existir a pressão para que o próprio governo, por meio dos seus bancos públicos, né, ele tem BNDES, Banco do Brasil, Caixa, dê ainda mais liquidez do que está dando. Agora, de novo, essa é uma discussão que remete ao governo do presidente Lula, da presidente Dilma, e que pode não ser, por exemplo, bem recebida por parte do atual governo, porque, por exemplo, BNDES, a gente ouviu falar tanto de caixa preta de BNDES, então vai ter que ter uma discussão muito intensa sobre se o governo vai entrar emprestando via bancos públicos, como é que isso vai ser diferente do que era no passado, em que, enfim, existia chamados amigos do rei, né? Empresas que com melhor acesso ao governante de plantão conseguiam, né, um empréstimo melhor às custas do restante da população.
Mas, a princípio, o que tem de concreto e de muito importante é essa PEC do orçamento de guerra, uma emenda da Constituição que permite que o Banco Central acabe emprestando diretamente para as empresas em necessidade. Para além dos desvios, né, a ideia principal inicial seria justamente ajudar essas empresas. E, Pedro, há um equilíbrio muito difícil de ser encontrado agora entre a proteção ao trabalhador, né, nesse momento em que muita gente está perdendo emprego, e a economia do país, a saúde das empresas. Eu pergunto para você com relação ao mercado de trabalho daqui para frente. Como é que você enxerga? Muito se fala hoje em dia sobre a uberização, né, a falta de vínculo entre um empregado e algumas empresas que nem são chamadas de empregadoras. Como é que você enxerga a organização do mercado de trabalho num futuro próximo no Brasil? Eu acho que essa é uma discussão muito interessante que já vinha tomando lugar antes da crise, justamente como você pontuou muito bem por conta dessa mudança tecnológica. Aqui no Brasil está muito claro com relação a plataformas de entrega de comida, de transporte de passageiros, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, em relação a uma série de outras atividades, e me parece que esse setor de tecnologia tende a crescer com um distanciamento social, o que faz pensar como é que você protege esse trabalhador sem provocar a demissão dele, quer dizer, sem exigir custos que para os consumidores sejam considerados excessivos, mas ao mesmo tempo proteger esse trabalhador. Então é algo que os países desenvolvidos já haviam discutido muito. Eu acho que esse modelo de proteção social que a gente tem no Brasil, que é muito baseado no emprego formal, né, existe uma série de benefícios para quem tem carteira, e quem trabalha sem carteira por conta própria não tem quase nada. Eu acho que essa distinção entre emprego formal e informal vai ter que acabar sendo suprimida. E eu acho que a gente vai ter que caminhar para um modelo de proteção mais universal e, ao mesmo tempo, que a gente acolhe essas novas formas de ocupação que não têm vínculo, por exemplo, com a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Ficou claro nesse momento de crise que essa parcela da população pode se encontrar numa situação muito vulnerável, né? A gente tem falado muito do conta própria, do autônomo, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que esse é um problema estrutural do Brasil. A gente sempre teve uma massa de trabalhadores informais muito grande. Existe uma mudança tecnológica que parece irreversível, né, pela questão das plataformas, como você colocou, e eu acho que a gente caminha para nos próximos anos, consolidar legislações como a do microempreendedor individual, o MEI, que é aquela forma de contribuição favorecida pelo INSS, que garante alguns benefícios para o autônomo, sem onerar o consumidor e as empresas. Eu acho que a gente vai caminhar para algo nesse sentido, uma legislação trabalhista mais flexível, que acolha várias formas de trabalho, com uma proteção do Estado forte e eu acho que a partir de agora cada vez mais independente de contribuições diretas, né? Por exemplo, no MEI a contribuição é de 5% do salário, mas se um trabalhador por carteira, quando a gente soma a contribuição do empregador e do empregado, a contribuição é de cerca de 30%. Eu acho que esse tipo de mudança, em que a contribuição para a proteção social vai ser distribuída pela sociedade e não ficar só na folha de salários, eu acho que ela tende a ser mais normal à medida que a gente vai ter talvez cada vez mais trabalhadores nessas novas formas de ocupação, no que você chamou de uberização, e necessitando tanto da flexibilidade que permita que ele tenha uma ocupação, quanto da proteção se ele se acidentar, se ele ficar doente. Pedro, para a gente encerrar, vamos falar rapidinho aqui das reformas. Elas ficam para um segundo momento? Quer dizer, o ideal é deixar em suspenso as reformas, ou elas têm que continuar? Algumas já estavam paradas mesmo, a administrativa, a tributária, mas tinha ali a do saneamento, o PEC emergencial, essas vinham avançando, né? Como é que ficam as reformas? Eu acho que elas ficam, de fato, para um segundo momento. Eu acho que existe ainda muita indefinição sobre como que a gente vai ficar em relação às reformas. A gente caminha, ao final dessa pandemia, por fim do mandato, por exemplo, do presidente Rodrigo Maia na Câmara, que é um presidente que tinha essa bandeira de reformas. A gente entra daqui a pouco na metade final do governo do presidente Jair Bolsonaro, que às vezes parece que vai ficar mais enfraquecido por conta dessa situação recente envolvendo o ministro Sérgio Moro. Isso dificulta a liderança do Poder Executivo na apresentação de reformas. Agora, essa pauta de reforma tributária é uma pauta que está colocada há muito tempo. Já existem, apesar da demora do governo de enviar a sua proposta, já existem propostas dos parlamentares tramitando no Congresso, e eu não duvido que o caminho seja esse, né? À medida que o governo não consegue liderar a agenda de reformas, o Congresso acabar discutindo
talvez no ano que vem, nesse segundo momento, a reforma tributária, que é um tema que a gente já discute há muito tempo no Brasil e que a gente não consegue fazer andar. Quem sabe a grande crise permita que se considere essa questão com maior urgência, mas eu acho que desses pontos que você colocou, que tem potencialmente maior impacto para a sociedade e que é também mais complicado de se discutir, é a reforma tributária. Eu acho que ela é a grande reforma que fica para depois da pandemia. Muito bem, Pedro Neri, doutor em Economia pela Universidade de Brasília, consultor legislativo no Senado, professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, autor do livro Reforma da Previdência, Porque o Brasil Não Pode Esperar, junto com Paulo Tafner. Pedro, super obrigada pela entrevista aqui à Band News FM, um bom dia para você, até mais. Eu que agradeço, fique em casa.